E aí, beleza? Sou o Fúrios. Sei que faz um tempinho, né, que eu tô meio sumido, né? Inclusive eu tô fazendo essa intro justamente pra explicar por que, né, que eu tô sumido. Não, eu não me aposentei das speedruns. Só tenho um tempinho ali pra focar na minha família, no trabalho e tudo mais. Falando nisso, pra quem me acompanha de perto, né? No final de 2025 eu fiz um showcase de speedrun. Um dos maiores eventos de games de Santa Catarina, a Retro SC. E eu já conheci esse evento desde 2022 já acompanhava ali, participava, né? Tipo, indo lá ver, e achei bem legal, interessante. E um dia eles me convidaram pra fazer uma demonstração lá, né? Aí foi muito legal, eu conheci outros runners lá, né, que participaram também. Inclusive o Itso 15 foi que participou comigo lá no palco. Fazendo comentário da run, né? Dando aquela força lá. Bom, sem mais delongas, né? Fiquem com o vídeo agora, na íntegra. E no finalzinho eu comento mais uma coisinha, beleza? Tem várias categorias criativas de speedrun e aqui no palco a gente vai ter o Matheus Furtado, o Furious, que é um speedrunner brasileiro de Super Mario World, que vem aqui de Garopaba, Santa Catarina, aqui pertinho. Nós temos pessoas assim talentosas na arte do speedrun. Sem mais enrolação, vou passar o microfone aqui pro Tso e vai começar a nossa demonstração. Aproveita que o negócio vai ficar maluco. Não sei se é bom dia ou boa tarde já, né? É meio-dia. Tudo bem com vocês? Eu sou o Furious. Pra quem não conhece, eu sou o recordista mundial de Super Mario World na categoria Zero Waste. E a gente vai mostrar um pouquinho de speedrun aqui no evento, que combina muito com coisa de retrô, né? E eu tô com o meu amigo aqui, o Tso. Boa tarde, eu sou o Tso, eu sou runner de Zelda, Link to the Past. O Furious me convidou aqui para dar uma ajudinha nele nessa apresentação. Vou comentar a run do Super Mario World e depois também vou mostrar umas gracinhas aí que dá para fazer no A Link to the Past. E espero que vocês curtem. E vamos tentar dar uma pincelada assim por cima sobre speedrun também, para quem não conhece tanto. Então, sem mais delongas, né? Vamos começar? Oi? Tá. Então, vamos lá em 3, 2, 1. A run que o Furious vai fazer aqui hoje não é o do recorde mundial dele. A gente vai mostrar uma categoria que a gente não usa nenhum tipo de glitch, né? Que é o jogo padrão. Não vou fazer nenhuma loucura. E para bater o jogo mais rápido, né, dessa forma, nós vamos fazer a categoria que chama 11 saídas. Por quê? Nós vamos fazer apenas 11 saídas do jogo. Para quem conhece o Super Mario World, né, no total ele tem 96 saídas, que seria o 100% do jogo. E então nós vamos fazer só 11 saídas, derrotar o Bowser e ter os créditos. Essa primeira fase não tem muito segredo, a gente só vai andar para a direita e terminar ela. Vocês vão perceber que no início da run, o Furious não vai pegar nenhum checkpoint, né, que é aquele negocinho que faz você ter o save point no meio da fase. Porque aquele checkpoint ele dá o power up pro Mario e faz ele ficar o Mario grande. Só que a gente não quer ser o Mario grande, porque tem uma estratégia lá no primeiro castelo que a gente precisa ser o Mario pequeno para conseguir fazer um pulo preciso por baixo de um inimigo. Então, no mais, essas primeiras fases não tem muito segredo, é conseguir velocidade máxima, né, que a gente chama de pace speed, e passar as telas o mais rápido possível. Aqui, normalmente, a gente já decora meio que o padrão, onde estão todas as plataformas, faz os pulos completos ou então um pulo rodado, né, que ele é um pouquinho mais curto, mas ele é ótimo para fazer o timing de várias distâncias. E as primeiras otimizações, assim, a gente vai ver a partir dessa fase da água. Furious, eu acho que ele vai tentar fazer, né, o que a gente chama de shell jump. Agora, se vai acertar ou não,
Vamos torcer para que sim. E foi quase, foi bem perto. É uma estratégia em que a gente tem que fazer um movimento para trás e para frente, soltar o casco ele é um frame, ele é bem preciso, né? Ele é um frame que você joga o casco, consegue virar o Mario e pula em cima do casco que você jogou. Isso salvaria ele não encostar na água. Isso salva incríveis 0,2 segundos. Mas a gente é speedrun, a gente tenta salvar o máximo de tempo que a gente pode numa run, normalmente. Então, você pode pensar que, às vezes, 0.2 não é muito, mas você salva 0.2 aqui, 0.2 ali, e numa run inteira você acaba salvando 2, 3, 4 segundos até. O pulo que eu tinha falado foi o primeiro pulo lá da tartaruga, né, que a gente passa por baixo da tartaruga, então a gente precisava ser o Mario pequenininho. E aqui, agora, aqui a gente chama de auto-scroller, né? Que não tem muito o que a gente fazer, tem que esperar a câmera acompanhar o movimento do Mario. A gente pega o power-up da flor, porque para derrotar os mini-bosses, basta o foguinho, né? Da Fire Flower, ele dá dano também. Então aqui a gente dá dois foguinhos, faz ele pro canto da tela e joga ele embora. E aí, em vez de ter que dar vários pulos, contar com o RNG da plataforma, rapidinho a gente derrota o mini-boss. E incrivelmente, estamos chegando aí já na metade da run. A próxima fase a gente vai pegar o item mais roubado, né, do Super Mario World, que é a pena. Porque com a pena a gente passa a poder voar. E voar, a gente normalmente só voa por cima ou por baixo da fase, ignora tudo, ignora plataforma, inimigo. E é isso. Um detalhe de otimização do voo, né, do Mario, porque ele tem alguns valores de velocidade do voo. Ele pode ir de voo de velocidade 47 até 51. E normalmente, você não vai conseguir ver, né, porque no telão é bem difícil, mas se vocês estiverem jogando uma TV, você consegue ver sua velocidade de voo dependendo de como o fundo da tela, o cenário, ele está mexendo em relação aos outros sprites. Então, quando você está numa velocidade alta, que é a velocidade 50 ou 51, ela dá uma tremilicada nos sprites. Então, é dessa forma que a gente reconhece se a gente está num voo rápido ou num voo lento. E, obviamente, a gente quer sempre ter o máximo de movimento de velocidade possível. A fase da água, nadar é muito lento, então a gente vai pegar um atalhozinho ali, que a gente tem um Koopa e vai pegar o casco, né? Porque quando a gente segura alguma coisa na mão, o nosso nado fica bem mais rápido. Aqui foi uma infelicidade, né, de ter perdido a capa, mas dá para continuar normalmente. E também ali, normalmente a gente tem a capa para rodar, então aqui foi um infortúnio. Mas normalmente quando a gente segura alguma coisa, pode ser aquele bloco, pode ser o P, né, o botão do P, a gente nitidamente que o Mario vai bem mais rápido. Então a gente tenta manter aquele casco do Koopa o máximo de tempo possível até pegar a chave e pegar a saída secreta. Agora a gente vai fazer um pequeno backup, né, para recuperar a capa, para poder fazer as strats, né, das outras fases. E com a saída secreta a gente consegue cortar caminho para Ghost House, né, a casa fantasma ali, porque o nosso objetivo é chegar na Star Road, né, no mundo da estrela, porque aquilo ali é um atalho para praticamente todas as regiões, né, do mundo do Super Mario World. Aqui o Furious usa de uma propriedade da capa que quando você tá dando aquele dive, né, tá dando a descida e você fica meio que imune a dano. Então você pode encostar em inimigos quando você está dando dive, você só vai perder a propriedade de voo, mas consegue ficar sem perder a capa e não tomar dano. Aqui é a fight do Boo, ele spawna em 3 lugares fixos, então a gente manipula para os mini Bulls não se movimentarem e joga os bloquinhos no Big Bull para encerrar a fight bem rapidinho, sem muitos problemas. Uma coisa legal da Star Wars, né? Eu acho que Star Wars 1 já é o Zip, né? O primeiro Star Wars já é o Zip, né? Então, na próxima fase, vocês vão ver que é uma fase que tem vários blocos laranja e
o jogo ele só é capaz de rodar 4 blocos por vez, mas o Furious ele vai usar da rodada do Mario para simplesmente atravessar todos os blocos, porque o jogo ele não consegue carregar todas as mais que 4 blocos rodando, então ele simplesmente começa a empurrar o Mario infinitamente, o máximo que ele consegue, e aí ele atravessa todos os blocos muito mais rápidos e termina a fase instantaneamente. Aqui novamente, né, a gente vai usar o Yoshi como o objeto a segurar dentro da fase da água, a gente passa por cima e vamos pegar a chave para poder também pegar a saída secreta, né? Porque no Star Wars sempre tem 2 saídas, tem uma saída normal, em que ela não abre nada, mas conta para as 96 saídas dos 100% do jogo, e tem a saída secreta, que é a saída que você tem que achar a chave, que te libera o caminho para a próxima fase. Aqui é uma fase em que a gente só vai voar, a gente vai voar dessa vez vai voar para pegar a saída secreta, eu confundi a fase. E simples assim. Agora sim, nós vamos na próxima fase nós vamos voar por baixo, né? Porque a nossa chave está na parte de baixo da fase, e também porque por cima tem uns inimigos que atrapalham um pouquinho, então a gente voa bem baixo para tomar cuidado para não tomar o Void, né, e morrer. Tem essa linha de culpas também, e agora a gente tem que começar a ganhar altura para até chegar na chave e poder concluir a fase. E com isso a gente já chegou na última estrela, que te leva diretamente para o Castelo do Bowser. Então, aqui no Castelo do Bowser são 2 sessões de 4 portas cada. A gente vai selecionar 2 específicas, e aqui nós vamos entrar nessa porta conservando o pace speed para justamente a gente ter uma janela muito pequenininha de manter o voo. E aí, mantendo o voo, a gente consegue passar das salas bem mais rápido. E aqui depende de um pouquinho de sorte, né, essa sala, porque o ciclo desses Bowsers se cospem em fogo é aleatório. Infelizmente o Furious teve um RNG ruim, né, um padrão muito ruim. E agora a gente pega esse backdoor aí para chegar na última sala antes de chegar no Bowser. É uma sala escura, normalmente tem um bloquinho que se acende a luz, mas a gente já sabe todo o layout dela. E agora é a batalha do Bowser. Normalmente quando a gente tem a capa, a gente consegue fazer algumas otimizações no Bowser, de fazer alguns hits instantâneos nele e esquipar uma fase, um ciclo dele. Vamos ver se a gente vai conseguir fazer um setup alternativo aqui para poder fazer o que a gente chama de ball skip, né? De início são 6 hits, né, que a gente tem que dar no total, mas normalmente a gente acerta o primeiro. Você vai jogar fora? A gente mantém sempre um Koopa, porque caso a gente perca o Mecha Koopa, né, você tem que esperar a animação dele jogar, fazer o ataque dele, jogar os 2 Mecha Koopas para poder dar o hit. Então a gente conserva um, para assim que começar a próxima fase dele, a gente já dá um hit para poder acelerar o processo. Aqui é a hora que ele faz o ataque dele, que ele joga a bolota, né? A gente vai tentar cortar esse ciclo. Normalmente ele joga 2 ou 3 vezes, se eu não me engano, de um lado para o outro. Mas se a gente acertasse ele numa posição específica ali, ele não daria esse outro ciclo. Acontece porque normalmente a gente tem a capa, né? O setup de capa faz a batalha do Bowser ser bem mais tranquilo. E o segredo aqui é só tomar cuidado e dar os 6 hits. Agora, normalmente a grande maioria das speedruns, a parte mais maçante é a gente esperar ciclos de bosses e cutscenes, porque a gente não consegue acelerar essas coisas. Então a maior parte aqui dessa luta é ficar esperando toda a animação do Bowser. Mas já estamos no finalzinho. Ao vivo é mais difícil. A hitbox desse
da navezinha do Bowser, às vezes pode ser bem troll, né? E tá lá, GG. O tempo é quando a princesa aparece e tá lá. Então, teve um total aí de... Aqui tá o script já, 12 minutos e 7 segundos. Terminamos aí, zeramos Super Mario World. E existem outras categorias, né? Cada um joga da forma que acha mais divertido aproveitar o jogo. Tem a 11 saídas, tem a 96 saídas, tem uma categoria que é todos os castelos, tem os 0 saídas, né? Que é a categoria que o Furious tem o WR. Então, agora eu vou fazer uma apresentação de A Link to the Past, que aí nós vamos quebrar o jogo totalmente, não vamos ver nada do jogo praticamente, e mostrar umas patifarias aí que a gente pode fazer. Você vem pra cá? Tá com meu cartucho, se quiser trocar pro teu. Tá com meu cartucho. Ah, tem aí. Aqui eu vou jogar na versão japonesa do Zelda, porque tem alguns glitches que só funcionam na primeira versão, né? Então a versão americana já é a 1.2, então muitas coisas foram pateadas. Eu vou mostrar uma rota que é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais otimizada, que eu gosto de chamar de a rota Procurando Nemo, vocês vão entender por quê. Mas assim, para quem quiser, depois nós vamos estar ali no fundo, fazendo mais apresentações de speedrun, e eu na Detona Beats, né, ali no fundo, e eu ensino a zerar o Zelda em menos de 5 minutos, e se vocês não aprenderem, eu garanto que vocês vão aprender a zerar o Zelda em menos de 5 minutos. Dito isso, vamos lá em 3, 2, 1... A parte mais lenta dessa run é esse início, que tem um monte de caixa de texto, e a parte final, que é assistir os créditos. Porque se tudo der certo, a gente vai terminar essa run em 1 minuto e meio. O que eu vou fazer é que o jogo ele não sabe lidar muito bem com um hitbox de parede diagonal. Então, se eu fizer certas movimentações precisas na parede, eu consigo ignorar ela. Então eu vou usar isso para poder nadar. E sim, eu não tenho a flippers, mas quem precisa de pé de pato para saber nadar, né? O pessoal deve estar se perguntando por que a gente joga na versão japonesa, né? Geralmente, em alguns jogos, a versão japonesa tem menos caracteres na tela. Então, em falas, diálogos e tudo mais, às vezes salva tempo passar o texto. Ele tá tentando clipar ali no cantinho ali. Agora foi. Ah, quase. Ele faz um pause buffer para poder acertar melhor o input ali, que é frame perfect. Pronto, agora que a gente está nadando, eu gosto de chamar essa rota de Procurando Nemo, porque o lema da Dory no Procurando Nemo é continue a nadar, né, guys? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar nadando. Meu Link é tão bom nadador que eu ignoro parede, eu nado pela parede. Isso aqui acontece, é a texto da Zelda, quando você demora muito tempo para ir lá salvar ela, ela começa a reclamar com você, mas quem precisa de salvar a Zelda para zerar o jogo? Então a gente vai entrar nessa caverna aqui nadando, vamos descer a escada nadando. E vamos nos aventurar aí pelo mundo. Então vamos dar um rolê por aí pelo mapa. Tudo normal acontecendo. Nada demais, vocês podem ver aí umas salas diferentes. E aqui a gente vai sair do estado de nadar. Porque se a gente entrar na sala dos créditos nadando, o jogo trava. Então a gente precisa estar andando. Aqui vocês podem ver que é a sala do Ganon e... GG. Então rápido que esqueci de bater o timer. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aí da nossa apresentação de speedrun. A gente está tentando fazer a speedrun sair um pouco aí da nossa bolha de runners, porque muitas pessoas ainda têm algumas
algumas impressões, né, sobre speedrun, de que, zerar o jogo rápido, você não aproveita o jogo, então, com glitch, sabe, qual é a graça de jogar com glitches, ou então, glitch é trapaça, mas não é bem assim, sabe, fazer muitas das coisas é bem mais difícil do que jogar o jogo, normalmente, então a gente quis trazer um pouquinho aí para começar a apresentar o speedrun aí pra galera que não tem muita familiaridade com o assunto. E ao longo do dia, eu e o pessoal vamos estar lá na Detona Games fazendo algumas outras runs, podendo fazer um bate-papo para quem tiver mais curiosidade. Gostaria de agradecer imensamente ao Furious pelo convite de estar aqui, podendo fazer essa apresentação, e também a Retro SC por ter cedido espaço para a gente poder mostrar a speedrun, porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de fazer isso aí, mostrar o nosso hobby aí tão amado. Eu queria agradecer também a você ter vindo aqui me acompanhar, né? Porque eu falo pouco, né? Então, tu me ajudou bastante. Enfim, queria agradecer a Retro SC, o Eduardo especialmente, que me convidou aqui para vir apresentar esse jogo, speedrun aqui no evento. É um evento muito legal, eu já acompanho desde 2022. Então, eu sempre vi um potencial de ter speedrun nesse evento, e era algo legal que eu tava querendo fazer acontecer, né? E aconteceu. Estamos aqui. Espero que tenham gostado. Vou deixar algum recado do pessoal se vocês quiserem acompanhar a gente, é só seguir na Twitch, Sou15, tá aí no layout aí e Furious, ou Furious BR no YouTube também. E se quiserem também aprender speedrun, tem as comunidades, né? Tem a Speedruns Brasil, o Brazilians Against Time, a Brat. E tem também outras coisas que é o Randomizer, né? Temos também o Randomizer, para quem não sabe o que é Randomizer, que é entender, explicando brevemente, eu diria que é o roguelike que para jogos que você nunca imaginou que poderia ser jogado como roguelike. Então, por exemplo, eu jogo Zelda, em que os itens são todos aleatórios, e cada vez que eu jogo o Zelda é um jogo diferente. A minha progressão é diferente. Então, eu tenho dá para mostrar quando a gente estiver lá no fundo, então para quem tiver interesse, Randomizer Brasil, a gente tem a comunidade. E para quem também quer conhecer um pouco mais de speedruns, tem vários criadores de conteúdos atualmente aqui na comunidade brasileira que fazem um excelente trabalho, né, que é o Misera Corvo, Botão Turbo e o Save Manual, né? Provavelmente vocês devem ter ouvido falar em algum desses nomes, então eles fazem um trabalho excelente em divulgar a speedrun aqui nas redes sociais. E recomendo também o vídeo do Misera Corvo explicando a run de zero saídas do Furious, assim, explicação, um vídeo excelente para quem quer entender. E é isso, né? Mais alguma coisa? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima. Então, essa foi a demonstração aqui de speedrun do Furious e do Tso. Por favor, mais uma salva de palmas para eles. E se vocês se interessaram em saber mais sobre speedrun, procurem a comunidade de speedrun brasileira, a comunidade de Randomizer. Inclusive tem um amigo meu que faz speedrun randômico de Super Metroid. Também é sempre uma aventura nova cada vez que você joga. E procurem os canais deles aí na internet, Sou15 e Furious ou Furious BR no Twitch e no YouTube. Essa foi a demonstração, muito obrigado a todo mundo aí que prestigiou. Bom, esse foi o vídeo, né? A apresentação. Espero que tenham gostado. Falar um pouquinho sobre o que aconteceu lá no evento, né? Tipo, teve bastante problema técnico. Problema com a captura do Super Nintendo, enfim. O áudio também. O pessoal lá pra poder capturar o áudio. E o layout foi feito de forma bem simples, né? Porque foi à pressa, foi tipo umas 2 semanas antes eu tive que fazer sozinho. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E aproveitando o gancho, né? Vamos falar um pouquinho, né? Do futuro do canal, da Twitch, enfim. Eu pretendo voltar a fazer live. Na real, eu tinha voltado com as lives já no ano passado também, para praticar para essa apresentação. E só que
no meio de 2025 eu tive um problema com a minha TV, que a minha Sony PVM, ela simplesmente já era. Até tentei arrumar, enfim, levei em técnico aqui duvidoso, mas não deu certo. Eu tô em busca de uma nova Sony PVM. Eu prefiro do mesmo modelo que eu tenho aqui, né, que é a 14 M4U. Eu acho alguma aí, se alguém tiver ou souber de alguém que quiser me mandar um contato. Tô esperando aí pra achar uma dela. E se tiver alguma sugestão, né, de, sei lá, quem sabe um futuro vídeo, uma explicação do Great Swap, sei lá, que eu tenho em mente já faz anos pra fazer um vídeo sobre isso. E dependendo do feedback de vocês aqui, se vocês estão gostando desse novo jeito de ter vídeo no canal, porque geralmente só tem VOD da minhas speedrun e deu. Não costumo fazer vídeo assim gravado com roteiro, né? E aí fica aí, dá uma sugestão aí nos comentários, né? Se quiser dar um feedback também deixando o famigerado joinha, né? Se tiver deixar negativo não tem problema, né? Pode mandar brasa aí. O que importa é interagir. E eu queria agradecer o pessoal da Retro SC, né? Pelo convite, em especial o Eduardo, né? Um dos organizadores lá, que me convidou. Agradecer o Tso 15, né? Por ter participado lá comigo. Veio lá de BH lá pra fazer ali a apresentação comigo. O João Agile, vocês viram aí, meteu uma baita introdução ali sobre speedrun, foi bem legal. Já deixou a galera já sabendo o que ia acontecer. E o Detona Beats, acho que o nome dele é Alex, que emprestou a TV pra gente lá, poder jogar lá no palco. E o pessoal aí que vocês viram alguns takes de outras pessoas que gravaram, né? Vou deixar os links aí nos canal deles aí na descrição. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Forte abraço. É nóis.